Romanos capítulo 8, verso 29. Ótimo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento diante do Senhor. Agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem trabalhado em nós, porque o Senhor tem ministrado verdade nas nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos entregamos a Ti, reina sobre nós, abra nossa mente e ensina-nos, Pai, de verdade, Pai, não o que nós queremos, mas o que o Senhor quer, a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos falar sobre o Paulo, né? Nós estávamos falando e nós paramos na nossa outra aula na questão da primogenitura, né? Vamos ler aí, então. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ótimo, então nosso intuito é, como nós estamos fazendo ainda, 8:29. 8:29. 8:29. 8:29. Certo? Então vamos lá. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós começamos na outra reunião, nossa outra aula, nós falamos um pouco sobre ser primogênito. Então ser primogênito é mais do que ser o primeiro, né? Aquele que nasce primeiro e tal. Então ser o primogênito, existe toda uma responsabilidade em ser primogênito. Quando o apóstolo Paulo, o Espírito Santo através do apóstolo Paulo nos fala sobre Jesus ser o primogênito de muitos irmãos, está falando de toda essa responsabilidade. Vamos abrir Êxodo, capítulo 4, para a gente ter noção de uma coisa aqui. Êxodo, capítulo 4. Êxodo capítulo 4, encontramos aí? Verso 22. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Quatro, 22. Israel é meu filho, meu primogênito. Olha que interessante. Então nós vamos observar aqui agora que a primogenitura, de forma assim bem clara, a primogenitura não está relacionada simplesmente com
ser o primeiro, né, o filho primogênito e tal, mas está relacionado a uma obra. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso lá, ele está levando em consideração a obra de Deus, tanto no aspecto para a igreja, sempre, quanto no aspecto de Israel, porque Israel é o filho primogênito de Deus. Israel dita regra, Israel sofre, Israel abre mão de si mesmo, Israel é penado por causa da igreja, né? Lembra lá que Paulo vai nos dizer? Vai dizer que o povo de Israel ele tropeçou porque Deus quis que ele tropeçasse para que a salvação chegasse a nós. Senão, não chegaria. Então, o filho mais velho, ou esse primogênito que nós estamos falando, que é o Senhor Jesus, nós precisamos ter a mente aberta com respeito a isso, está tratando de tudo isso. Lembra que nós falamos lá que Jesus fez, ele sendo o filho mais velho, ele fez do seu destino o nosso destino. Ele não nos deixou de lado. Ele nos toma pela mão, ele ele nos sara, ele nos cura, ele nos batiza, ele nos limpa, não nos abandona, está sempre nos direcionando, sempre nos guiando. Então, e aí ele abre mão de si mesmo, ele sofre por nossa causa e tudo que nós vemos na palavra de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo, quando o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo com respeito a Jesus ser primogênito, tudo isso está inserido ali. Tá claro? Claríssimo? Bom, então, sobre Jesus ser primogênito, eu creio que deu para a gente entender, né? Amém? Deu certo? Tá claro, né? Primogênito. Agora, como nós já falamos, precisamos ler os textos, porque nós estamos pensando versículos. Irmãos, perceberam? Nós pensamos um versículo aqui só para citar o que nós estamos colocando. Bom, vamos abrir agora Colossenses 1, verso 18. Sim? Colossenses 1, 18. Obrigado, Nico. Isso aí. Colossenses 1, 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi de agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Bom, até aí. Então vamos observar isso aqui. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio. Princípio aqui, nós temos dois significados. Observe.
Princípio é o primeiro, né? É o início, né? Então, Jesus, ele é o princípio. Mas além de ser o princípio, os irmãos vão se lembrar que o pastor sempre nos fala assim: Jesus inaugurou o caminho. Jesus, ele rasgou a sua própria carne e estabeleceu uma forma para sermos cristãos. Princípio aqui geralmente quase em todos os textos em que o Espírito Santo usa Paulo para escrever, tem essa característica. Quando eu digo assim, tem a questão do princípio. Qual foi o princípio da humanidade? O princípio da humanidade foi Adão e Eva, Deus foi lá e fez, né? Isso foi o início, né? E princípio também, se eu penso assim, se eu coloco, eu preciso entender quais são os princípios do direito. O que eu estou dizendo? O direito começou em tal dia, assim, assim, assado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu preciso entender quais são os princípios, quais são as bases do direito. E não o princípio no aspecto de início. Eu comecei a estudar, começamos em tal tempo. Princípio da igualdade. Como que é o princípio da igualdade? Onde começou a igualdade? Não. Quais são os pilares, o que sustenta a igualdade, né? Se ela existir. Então, quando nós lemos aqui, 1,18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, Jesus, ele é o primeiro a sair de dentre os mortos. É o primeiro a vencer a morte. E ele é o primogênito, ele é o nosso irmão mais velho e ele estruturou princípios. Quem é o princípio da nossa salvação? Jesus Cristo. Nós precisamos estar nele para que sejamos salvos. Então, princípio da nossa salvação é estarmos em Cristo, em conformidade com as coisas que ele nos direciona, que ele nos ensina. Então, princípio é isso. Gente, pergunta, essa questão do princípio como início, eu acho que ela é bem comum para nós. Mas princípio como fundamento, como pilares das coisas, tá claro? Quando eu digo assim, vamos entender, vamos estudar sobre o princípio de autoridade. Entende? Princípio de autoridade, não onde ela começa, não o início da autoridade, mas o que a regimenta, como ela se dá, como ela deve ser. Tá claro? Então, Jesus é o princípio e o primogênito dos mortos. Dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, ele inaugurou o caminho, ele nos direcionou como devemos fazer. E é só nele e através dele, obedecendo o que ele nos diz, que nós estamos adequados a esses princípios, sendo ele o início de tudo isso. Quando Jesus vem e morre, ele inicia essa forma. Se os irmãos lembrarem, talvez os irmãos possam pensar, mas teve Elias que não conheceu a morte, foi direto para o céu, né, e tal. Lázaro ressuscitou. Então, por que essas pessoas não são o princípio, né?
Porque essas pessoas não conquistaram isso. Tudo isso foi graça de Deus. Ah, mas como assim? Elias foi para o céu, Deus chamou ele lá para o céu, Enoque, né? Os irmãos vão observar que Elias, muitas vezes, Deus o questionou. Deus falou, olha, você está errado nisso, errado naquilo, você está em pecado, você está pecando, né? Por isso eles são falhos e indignos de serem esse princípio. Eles são tipos do princípio que Cristo é. Eles não conseguiram. A gente pensa, Lázaro é um cara bagunçado. Os irmãos lerem lá, sempre que Jesus estava, Lázaro não estava. Lázaro sempre estava fazendo outra coisa. Quem estava próximo de Jesus era Maria e Marta. Maria estava mais próxima e Marta estava correndo, fazendo um monte de coisa. E Lázaro nem lá estava. Aí depois que Lázaro morre, que ele ressuscita, aí que Jesus o ressuscita, por amor das pessoas que estão ali, não porque Lázaro conquistou alguma coisa, não porque Lázaro era gente boa e tal, aí sim, ele começa a andar com Deus, com Jesus, né? Um pouco mais. Gente, então ficou claro essa questão do princípios da física, princípios da termodinâmica, princípios da medicina, princípios da ética, entende? Então não se trata apenas do início de alguma coisa, mas se trata como isso se dá em todo esse processo. Como foi que Jesus se tornou o primogênito e princípio dentre os mortos? É dessa forma que nós vamos também. E ele vai nos direcionando, trabalhando a nossa vida, não nos abandona, porque ele é o primogênito, né? Ele é o primogênito, então ele não vai nos abandonar, ele vai atrelar o destino dele ao nosso e nós vamos crescendo. Só o que nós vimos até agora, irmãos, já dá para a gente desfazer um bocado de nó em textos que são complicados, né? Vamos colocar assim. Tipo isso aí, por exemplo. Qual é o intuito do apóstolo Paulo, do Senhor Jesus, de Cristo, do Espírito Santo através de Paulo, em tratar dessas coisas aqui? Devagar nós vamos entendendo o que ele está dizendo, que talvez não tenha muita coisa a ver com quem morre primeiro, quem morre depois, quem ressuscita, quem vai, quem volta, e a gente faz uma salada. Então, bom, estando claro isso, avançamos. 1 Coríntios capítulo 15. Nós estamos, gente, terminando aquela questão que nós falamos sobre Jesus, o primogênito, e ele ser o último Adão, como está no nosso cronogramazinho lá. Então, continuamos naquilo lá. Depois, na nossa próxima aula, o nosso próximo assunto em Cristo, com Cristo, não é? O que tem a ver em Cristo e com Cristo? Sempre que fala em Cristo, está falando uma coisa, e com Cristo está falando outra coisa. Se nós soubermos do que está falando, pronto, matou a charada, sabe? Você vai conseguir ler as coisas, entender e tal, tudo bonitinho. Prossigamos. 1 Coríntios 15. Acharam aí? Quinze, 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. De novo? Mas agora, né? Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todo homem morre em Adão, todos também serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois será o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado o império e toda a potestade e força. Bom, vamos entender essa questão aqui. Nós falamos que o apóstolo Paulo, ele era um fariseu dos fariseus, não era? Ele entendia muito bem as questões do Antigo Testamento, como que as coisas eram colocadas, como deveriam ser e tal. Então ele vai dizer aqui, o Espírito Santo vai usá-lo para dizer que Jesus Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Licença. Bom, em Cristo começa, como nós já falamos, começa a ressurreição. Em Cristo, Cristo é o primeiro. E ele sendo o primeiro, ele também é as primícias. Então ele é as primícias dos que dormem, que nós acabamos de ver. Bom, essas pessoas, Jesus Cristo, ele é o primeiro, observe, ele é o primeiro a estar vivo para Deus. Ele é o primeiro homem a estar vivo na ótica de Deus. Como nós já falamos, primogênito entre os mortos, né? Primeiro, ele é o princípio, é ele quem é o começo, é ele quem estrutura as coisas, e ele também é as primícias. Bom, assunto que nós entendemos bem, que nós relutamos um pouco e tal com respeito a ele. Dízimo, né? Dízimo no Velho Testamento, ele é fruto das primícias, não é? Precisa ser o primeiro, tornando assim as primícias. Então, as primícias não só diz respeito a ela sozinha, como diz respeito ao montante todo. Lembra lá? Se a primícia é santa, o que acontece com o resto? Todo o resto também é santo. Se a primícia é santa, o resto também é santo. Jesus, ele é a primícia. Vamos voltar lá naqueles irmãos lá. Então tá claro isso, gente? Jesus é a primícia. Ele não só é o primeiro, mas ele é o início, ele é a primícia, ele é o melhor de toda a colheita. Voltemos lá no Abraão, no Davi, no Adão, nesse povo todo. Pessoas fantásticas, Daniel, por exemplo. Daniel chega lá no céu e deu exemplo. Isso aqui é só para a gente entender um pouco. Daniel chega lá no céu e Deus está lá. Aí Deus pega Adão, Daniel e mede ele, olha, tal. Tá bom, você foi uma pessoa boa, mas o meu padrão é mais elevado do que isso. Aí fala, Daniel, você não serve. Aí pega Elias foi direto para o céu. Aí Deus pega, vamos medir esse cara agora. Vamos ver se ele serve para ser as primícias de uma colheita para mim. Ele pega lá o Abraão, o Elias, dá uma olhada, olha aqui, olha ali, mede ali, e fala, olha, bom, nossa, muito bom, nota 9,9.9, mas para mim não serve.
E aí nós temos o Senhor Jesus. E aí por quê? Para se começar uma colheita a partir dele. Quando Deus pega Jesus e mede e faz a análise, Deus se vê naquela primícia. E isso dá a condição de Jesus ser a primícia de uma colheita. Como funciona a primícia de uma colheita? Os frutos que vêm primeiro, os melhores frutos. Em uma primícia, observe isso, não está apenas estruturado o valor daquela primícia, mas na primícia está revelada toda a roça, toda a fazenda. Bom, está chegando a época de você colher o milho. Aquelas espigas que vêm primeiro, você vai saber que tipo de fruto você terá daquela roça. Você chega lá e você vê as frutas que vêm primeiro. Você vai vendo. Se as frutas forem xoxinhas e pequenininhas, você já sabe que o restante, o que vai vir depois, também será xoxinho e pequenininho. Entende? Agora, se a primícia, você chega lá, o milho está grande, massa pra caramba, sabe? Os primeiros 4, 5, 6 pés de milho, você pega o milho, está bruto, está um negócio fantástico, você fala, rapaz, esse negócio vai ser bom, e eu já vou me planejar para essa colheita, porque eu já tenho as primícias na mão. Eu já sei que tipo de fruto haverá a partir dessa primícia. Então, por isso Jesus é a primícia dos que dormem. Em Cristo, Deus teve condição de conhecer toda a colheita. Ele é as primícias. Cristo foi o primeiro. Então, em Cristo está inserido toda a colheita, porque Cristo, ele, até na oração, né? Com licença. Na oração, ele diz, olha, eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu. E Deus deve ter olhado, cara, esse cara é a primícia mesmo. Em outro ponto, Deus fala assim, não existe amor maior, Jesus fala, não existe amor maior do que dar a sua vida pelos seus amigos. Então, não existe amor maior e Jesus dá a vida pelos seus amigos. Então percebe que essa é a primícia, que esse é o padrão que Deus recebe. Esse é o padrão que Jesus estabeleceu. Então toda a colheita, lembra lá? Sede santos porque eu sou santo. Não é isso? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho num sermão chamado Sermão do Monte. O Sermão do Monte é para acabar com o piqui do Goiás. O negócio é pesado. Mas é o nível. Jesus é a primícia. Se ele for o primeiro fruto, se ele atrelou o destino dele ao nosso, ele vai nos limpar, ele vai nos trabalhar e ser entregue a ele mesmo como noiva imaculada, sem ruga, sem mancha, sem nenhum defeito, assim como Cristo foi. Então ele é a primícia dos que dormem. Na primícia está presente toda a colheita. Você sabe como será a colheita a partir das primícias. Bom, quando a gente fala quando o pastor fala, ou alguém fala de dízimo, de oferta, e conversa com os irmãos e fala assim, gente, a primícia precisa ser santa, a primícia irá revelar tudo o que você fará vamos colocar, com o seu dinheiro, após você dar o que é melhor e o que é maior. O restante será santo em consequência disso. Ou o restante será amaldiçoado. Não é que Deus vai amaldiçoar o seu restante. É porque os frutos, o que nós faremos ou o que nós vamos fazer,
do nosso dinheiro, da nossa vida, do que quer que seja, que nós não coloquemos primeiro para Deus, o que quer que nós façamos, a primícia já se revelou xoxa, pequena. Entende? Deus fala, primeiro o reino dos céus, não é isso? Se eu não estruturo primeiro o reino dos céus, automaticamente eu terei uma vida pequena e xoxa. Saiba disso, terá. Vai chegar na velhice, vai morrer e vai dizer assim, o que eu fiz, né? Eu fiz nada, não fez nada. Por quê? Primeiro não foi de Deus. Com o dinheiro, o que eu fiz? Se eu não tenho, primeiramente, dar para Deus o que é devido a Ele. O que vem em sequência é fruto das primícias que nós separamos. Primícia, então, está relacionada a isso. No Velho Testamento é isso. Entende? Então, o que eu faço primeiro irá ditar o que eu farei segundo e como isso será. A minha colheita como será. Então, irmãos, a gente acha que Deus é um cara mau e tal. E não, sabe? Ele está dizendo para nós, primeiro, se a sua primícia for massa, gente, o resto vai ser tudo bom. Se a sua primícia for ruim, tanto que Deus não aceitou primícia menor do que o Senhor Jesus. Amém? Então, na primícia está escrito tudo. Primeiro eu leio a Bíblia ou assisto a novela que a pessoa afoga no rio e morre? Primeiro eu assisto a novela. Pronto. Sua vida está ditada pelo que você faz primeiro. Não tem jeito. Oi? Sim. Ocupação primeira. Dinheiro. Né? O que você faz primeiro com o seu dinheiro? Isso vai ditar o restante do que você vai fazer com ele. Não tem jeito. É assim. Pode observar. Não é uma coisa assim espiritual, bíblica. Não. É o que você faz primeiro vai ditar quem você é. Não tem como. As suas prioridades dizem quem você é. As nossas prioridades dizem quem nós somos. Bom, assim, isso não fazendo, para a gente terminar, a gente conversar umas outras coisas. Lembra lá que Deus falou sobre uma ótica? Agora os filhos já estão, agora vocês já podem viver fora do mundo, eu já os considero fora do mundo, eu já sei que vocês vão ser massa, eu já os amo profundamente. Lembra que nós falamos lá? Uma palavra agora, que parece até que está negando a realidade. É exatamente por isso. Quando Deus vê a primícia, ele já está convicto e ele sabe o que vai vir depois. Pessoas como nós. Pessoas fantásticas e maravilhosas. Que estamos aqui para servirmos a Deus. Então, desde já, nós já podemos ser participantes dessa bênção e dessa graça. Então, percebe que as aulas nossas, elas vão começando a fazer elas vão se preenchendo, né? Vão se preenchendo, você vai vendo, a gente vai tentando, em nome de Jesus, e a gente vai vendo isso, vai montando um quadro. Aí coloca uma peça aqui, outra ali, aí você vê um pouco. Aí coloca outra ali, você... e ali, estou vendo um pouco mais. Mas é importante que nós possamos ver. Se nós não vermos, se isso for conhecimento da nossa cabeça, apenas, a gente não viu nada. Bom, hoje é o dia da nossa